Quando a série fica alternando de um sinal positivo para negativo, negativo, como a gente sabe se ela é uma série convergente ou divergente? Oi gente, o meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre séries alternadas e como a gente vê se esse tipo de série converge ou diverge, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então até o momento, nas aulas anteriores, a gente falou sobre esses 4 tipos de teste que a gente pode fazer para ver se a nossa série é convergente ou divergente. Então, cada um desses testes a gente usa com o principal objetivo de ver se a nossa série infinita está convergindo para um determinado valor, então tem uma soma ali bem definida, ou se essa série, quando a gente soma todos os termos, ela vai explodindo para o infinito. Então, a gente aprendeu cada um desses testes, quando utilizar cada um deles, mas tem uma coisa comum entre esses testes aqui. A gente só podia usar esses testes quando a nossa série só tinha termos positivos. Então, se a nossa série tivesse termos negativos, esses testes já não podiam ser utilizados, né? Então, nessa aula, a gente vai começar a falar sobre um dos tipos de série, onde a gente pode ter alguns termos não positivos ali na nossa soma, tá bom? Então, para começar, antes de a gente falar sobre a série propriamente dita, eu vou pedir para você imaginar esse caso aqui. A gente tem uma luz que fica piscando, fica acesa, apaga, e vai piscando sempre mantendo esse ritmo, acesa, apagada. Então, vamos considerar o seguinte: quando a lâmpada está acesa, ela tem um valor de estado que vale 2. E quando ela está apagada, ela vale menos 2. Vamos supor essa situação, tá bom? Então, como essa luz aqui está variando? Como está funcionando essa variação da lâmpada acendendo e apagando? Bom, ela está indo acesa, 2, aí apaga, menos 2. Aí acende de novo, 2, aí apaga de novo, menos 2. Então, ela está indo de acordo com essa sequência, né? Então, a gente pode falar, se a gente quiser somar o estado da luz em cada momento, a gente tem 2 mais menos 2, mais 2, mais menos 2, mais 2, e assim vai indo infinitamente. Tá, então falando em termos de série, que é o que a gente está estudando aqui, o estado dessa luz está variando dessa forma, olha só. 2 vezes menos 1 elevado a n, somado de n igual a 0 até o infinito. Por quê? Olha só. Quando n é igual a 0, a gente tem 2 vezes menos 1 elevado a 0, e menos 1 elevado a 0 é igual a 1. Agora, quando n é igual a 1, a gente tem 2 vezes menos 1 elevado a 1, e menos 1 elevado a 1 é menos 1. Então, aqui a gente tem 2 vezes menos 1, que é menos 2. Agora, quando n é igual a 2, a gente tem 2 vezes menos 1 elevado a 2, só que menos 1 ao quadrado dá o próprio 1, então fica só 2 vezes 1, que é 2. E assim vai indo, ó, 2 menos 2, mais 2, menos 2, mais 2, menos 2. Então, esse menos 1 elevado a n que a gente colocou aqui, o objetivo dele, quando a gente coloca em termos gerais aqui dentro da nossa série, é justamente alternar o sinal, né? Quando n é par, o nosso sinal é positivo, e quando n é ímpar, o nosso sinal é negativo. Por quê? Menos 1 elevado a um número par, então considerando que o n aqui é par, sempre vai dar 1. E menos 1 elevado a um número n que é ímpar, sempre vai dar o próprio menos 1. Então, esse é o objetivo do menos 1 elevado a n aqui na série. A gente tem 2 vezes um termo que está alternando o sinal. Então, fica 2 menos 2, mais 2, menos 2, mais 2, menos 2. E assim vai indo infinitamente, né? Porque a luz está acendendo e apagando infinitamente. A gente não estabeleceu um momento em que ela para de acender e apagar. Então, gente, isso que a gente acabou de ver é justamente uma série alternada. Então, em uma série alternada, os termos vão ficar alternando entre positivos e negativos. E para reconhecer esse tipo de série, o mais comum é a gente encontrar esse menos 1 elevado a n aqui. Então, por exemplo, nessa série aqui, menos 1 elevado a n sobre n. Quais são os termos que a gente está somando? Quando n é igual a 1, a gente tem menos 1 elevado a 1, que no caso dá o próprio menos 1, sobre o n que vale 1.
Quando n é igual a 2, a gente tem menos 1 ao quadrado sobre 2. E menos 1 ao quadrado é o próprio 1, então aqui fica 1. Aí, quando n é igual a 3, a gente vai ter menos 1 sobre 3. Quando n é igual a 4, a gente tem 1 sobre 4, e assim vai indo, ele vai alternando o sinal, sempre positivo, negativo, e assim vai indo infinitamente. Uma outra forma que você poderia encontrar essa série, sem aparecer o termo menos 1 elevado a n, seria assim, ó, a soma de n igual a 1 até o infinito do cosseno de π vezes n sobre n. Gente, o que acontece com o cosseno de π vezes n? Quando n é igual a 1, o cosseno de π vezes n vai ser o cosseno de π, e o cosseno de π vale menos 1. Aí, quando n é igual a 2, a gente tem o cosseno de 2 vezes π, que vale 1. Aí, quando n é igual a 3, a gente tem o cosseno de 3 vezes π, que vale menos 1. Então, quando a gente tem o cosseno de πn, por exemplo, também é uma forma de dizer que o nosso sinal está alternando, tá bom? Agora, vamos ver esse exemplo aqui de baixo. A gente está somando menos 1 elevado a n vezes n sobre n mais 1. Então, quando n é igual a 0, a gente tem menos 1 elevado a 0, que dá 1, vezes 0 sobre 0 mais 1. Então, primeiro termo, 0, né? Aí, quando a gente tem n igual a 1, a gente vai ter menos 1 elevado a 1, que dá menos 1. E aí, isso multiplica o n sobre n mais 1. Então, aqui fica 1 dividido por 2. Agora, quando n é igual a 2, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes 2 sobre 2 mais 1, que é 3. Aí, quando n é igual a 3, fica menos 1 ao cubo, que é menos 1, vezes 3 sobre 3 mais 1, que é 4. E assim vai indo. Esse menos 1 elevado a n tá fazendo a gente alternar o sinal da nossa série. Positivo, negativo, tá alternando sempre nesse padrão. Então, gente, uma série alternada, de forma geral, pode ser escrita dessa forma, ó. A soma de n até infinito de menos 1 elevado a n, ou então também pode aparecer como cosseno de πn, né, que também é um termo que vai alternando o sinal, ou qualquer outro termo que a gente veja que vai ficando positivo, negativo, e esse menos 1 elevado a n vai multiplicar o restante da série, que a gente vai chamar de bn. Então, por exemplo, nessas séries que a gente viu aqui atrás, o bn dessa primeira série era quem estava sendo multiplicado pelo menos 1 elevado a n. No caso, era 1 sobre n, né? Porque nessa série o que a gente tem é 1 sobre n vezes menos 1 elevado a n. Aqui nessa série de baixo, o nosso bn vai ser n sobre n mais 1. Então, basicamente, o bn é o que sobra fora o termo que está alternando o sinal. Então, aqui está alternando o sinal, aqui é o termo que ele está multiplicando, beleza? Mas então, vamos para a pergunta central dessa aula. Como a gente sabe se uma série alternada vai ser convergente? É aí que entra o teste da série alternada, gente. Então, o teste da série alternada, para ver a convergência ou divergência de séries como essas que a gente acabou de ver, vai dizer que se o valor em módulo, então sem considerar a alternação de sinal, decresce para 0, a série vai ser convergente. Então, quando a gente fala em módulo, sem considerar o positivo, negativo, quer dizer que a gente está desconsiderando esse termo, menos 1 elevado a n, e a gente vai analisar apenas o bn, apenas o termo que sobra. Então, basicamente, o teste da série alternada fala pra gente que não interessa ali o menos 1 elevado a n. Quem a gente vai analisar é o restante da série, tá bom? Se esse restante da série, esse bn, decresce para 0, então for um termo que vai decrescendo, indo para 0 conforme n tende ao infinito, a nossa série alternada é uma série convergente. Mas agora a pergunta central, né? Como a gente vê se esse bn decresce para 0, se ele cumpre com o requisito para a série ser convergente? A gente vai analisar esses dois tópicos aqui. Primeiro, para a série alternada ser convergente, a gente precisa que o bn mais 1 seja menor do que o bn. Então, quem é o b de n mais 1? Ó, aqui nesse caso, a gente sabe que o bn é 1 sobre n.
Então, b de n mais 1 vai ser a mesma coisa, só que todo lugar que tiver n, a gente coloca n mais 1. Mesma coisa aqui, ó, o nosso bn é n sobre n mais 1. O b de n mais 1 vai ser esse mesmo termo bn, só que todo lugar que tiver n, a gente substitui por n mais 1. Então, aqui fica n mais 1 mais 1. E esse é um dos requisitos para a série alternada ser convergente. O b de n mais 1 tem que ser menor do que o b de n, tá bom? Então, conforme o n vai aumentando, a série tem que ir diminuindo. Ó, o n aumentou, mas o termo tem que diminuir, tem que decrescer. A gente pode ver isso tanto algebricamente, comparando o b de n mais 1 com o b de n, ou então, em casos mais complicados, a gente vai usar a derivada do nosso f de n. A gente vai chamar o nosso bn de uma função f de n, e aí a gente vai ver se a derivada é negativa. Quando a derivada é negativa, quer dizer que ali a gente tem algo decrescente. Mas pode ficar tranquilo que ainda nessa aula a gente vai fazer exercícios sobre isso, tá bom? Mas aí o outro requisito para que a nossa série alternada seja convergente é que o limite do termo bn, quando o n tende a infinito, seja igual a zero. Ou seja, conforme o n vai crescendo, o nosso termo geral vai se aproximando de zero. Isso aqui é algo bem parecido com o que a gente via lá no teste da divergência, né? Gente, então quando você tem uma série alternada que vai indo positivo, negativo, sempre nesse padrão, você pode usar o teste da série alternada, que basicamente é analisar todo o restante da série ali, que não está alternando junto com o menos 1 elevado a n. Então, você vai analisar esse termo e ver se ele é decrescente, então se b de n mais 1 é menor do que b de n, e também ver se o limite do b de n, quando o n tende a infinito, vai para zero. Então, vamos lá fazer exercício sobre isso, tá bom? Mas antes de continuar, não esquece de já curtir o vídeo aí embaixo, já se inscreve no canal. E se você quer entrar na nossa plataforma Matemateca Academy, clica aí no link da descrição. Então, vamos lá! Então, vamos lá, gente. Nesse exercício, a gente quer verificar se essa série, então ele deu a soma aqui com os termos já propriamente ditos, né? E a gente quer ver se ela converge ou diverge. Então, para começar, a gente consegue ver que o nosso sinal está alternando, né? Negativo, positivo, e assim vai indo. Então, a gente já pode supor que a gente tem uma série alternada aqui, né? Então, para a gente escrever essa série no formato de somatória, a gente já pode incluir um menos 1 elevado a n aqui. Tá, mas quem esse menos 1 elevado a n está multiplicando? Agora, vamos olhar só para os termos propriamente ditos. 2/5, 4/6, 6/7. Primeira coisa que a gente pode ver é que no denominador, a gente está indo de 1 em 1. E no numerador, a gente está indo de 2 em 2. A gente está sempre indo para múltiplos pares, né? Então, a gente pode falar que no numerador, a gente tem 2 vezes n, porque a gente está multiplicando alguma coisa por 2. Então, aqui, ó, 2 vezes 1, aí o 4 é 2 vezes 2, aí o 6 é 2 vezes 3. A gente está sempre multiplicando algum termo por 2. E no denominador, a gente está indo de 1 em 1, só que a gente começa no 5. Então, olha só, como a gente quer começar com um termo negativo, a gente tem que começar com menos 1 elevado a 1. Logo, o primeiro termo é n igual a 1. Se o primeiro termo é n igual a 1, o que tem que aparecer no denominador para que o primeiro denominador seja n igual a 5? Tem que ficar n mais 4, né? Então, a cada valor de n, a gente vai somando 4. Quando n é 2, 2 mais 4 dá 6. Quando n é 3, 3 mais 4 dá 7. E assim vai indo. Legal, gente. Então, a gente achou a expressão que define essa série aqui. A gente tinha só os termos dela e a gente escreveu aqui de forma geral dentro da somatória. Agora, a gente quer ver se essa série converge ou diverge, né? A gente já sabe que isso é uma série alternada, porque a gente tem o menos 1 elevado a n aqui, que está alternando o sinal da nossa soma. Então, a gente pode usar o teste da série alternada analisando esse termo aqui que sobra, que é o nosso bn. A gente vai analisar o que acontece com esse termo para a gente ver se a série converge ou diverge. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para comprovar se a série converge ou diverge é calcular o limite do bn, então 2n sobre n mais 4,
quando n tende ao infinito. É um dos requisitos que a gente tem para ver se a série alternada converge ou diverge, né? Então, como aqui a gente tem uma divisão infinito sobre infinito, a gente caiu na indeterminação, a gente pode usar L'Hopital. Vamos derivar em cima e embaixo para a gente conseguir sair da indeterminação. Derivando em cima, derivada de 2n dá 2, e derivando embaixo, a derivada de n mais 4 dá 1. Então, a gente caiu no limite de 2 sobre 1, e o limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui vai dar 2. E olha só que coisa, gente. Só de calcular o limite, a gente já viu que ele não vai para 0, ele vai para 2, e, portanto, não cumpre com os requisitos do teste da série alternada. Então, essa série aqui é uma série divergente, tá bom? A gente nem precisa testar se o b de n mais 1 é menor do que o b de n, porque a gente já viu aqui que o limite já não cumpre com a nossa regra, então nem precisa testar o próximo. Agora, vamos ver essa série aqui. Menos 1 elevado a n vezes 3n menos 1 sobre 2n mais 1. Então, ele já deu a série aqui pra gente, bonitinha, e ele quer saber se essa série converge ou diverge. Gente, a gente já sabe que isso aqui é uma série alternada, porque a gente tem o termo menos 1 elevado a n, mas agora a gente precisa saber se ela converge ou diverge, e para isso, a gente vai usar esse termo aqui, que é o que sobrou, fora o termo que alterna. Então, vamos começar do mesmo jeito. Vamos calcular o limite de 3n menos 1 sobre 2n mais 1, quando n tende a infinito. Se n for para infinito aqui, mais uma vez a gente cai na indeterminação infinito sobre infinito, e por isso vamos usar L'Hopital para sair dessa indeterminação. Então, a gente tem o limite quando n tende a infinito, a derivada de 3n menos 1 é 3, e a derivada de 2n mais 1 é 2. Então, a gente caiu no limite da constante, que é a própria constante 3 sobre 2. Então, olha só, gente, mais uma vez, o nosso limite é diferente de zero. Então, a gente já sabe que essa série diverge. Mas vamos testar aqui também o segundo requisito, tá bom? Só para a gente ver como ficaria para esse caso. A gente quer ver se o b de n mais 1 é menor do que o b de n. O b de n mais 1 vai ser 3 vezes n mais 1 menos 1. Então, ó, onde tem n, a gente substitui por n mais 1, né? E aí, embaixo, a gente tem 2 vezes n mais 1 mais 1. A gente quer ver se isso é menor do que o b de n, 3n menos 1 sobre 2n mais 1. Então, vamos lá. Você poderia fazer isso ou usando a derivada, derivando esse bn aqui e vendo se a derivada é sempre negativa, ou então dessa forma algébrica que a gente vai fazer aqui. Então, vamos fazer a distributiva. A gente vai ter 3n mais 3 menos 1 sobre 2n mais 2 mais 1. Então, aqui a gente fez a distributiva dentro do parênteses. E aqui a gente já está assumindo que o b de n mais 1 é menor do que o b de n. A gente já está assumindo essa inequação aqui. E aí, a gente vai ver se a gente chega em alguma coisa que faz sentido ou não, tá bom? Se fizer sentido, beleza, perfeito. Essa desigualdade é cumprida. Mas se não fizer sentido, quer dizer que o b de n mais 1 nunca é menor do que o b de n. Então, vamos continuar aqui. No numerador, a gente tem 3n mais 3 menos 1, que é 2. E no denominador, 2n mais 2 mais 1, que é 3. Agora, vamos multiplicar em cruz aqui. A gente vai ter 3n mais 2 vezes 2n mais 1 menor do que 3n menos 1 vezes 2n mais 3. Aí, vamos fazer a distributiva aqui. A gente tem 6n ao quadrado mais 3n. Aí, aqui, mais 4n e 2 vezes 1 mais 2. Isso é menor do que 6n ao quadrado mais 9n. Aí, aqui, menos 2n menos 3. Aí, a gente pode cortar o 6n ao quadrado dos dois lados, aí 7n dos dois lados, e o que sobra pra gente é 2 menor do que menos 3. Gente, isso aqui faz sentido? É verdade que 2 é menor do que menos 3? Não, né, gente? O 2 é maior que menos 3, então a gente chegou em uma desigualdade que não faz sentido. Ou seja,
o b de n mais 1 nunca é menor do que o b de n, porque a gente começou assumindo isso e chegamos em uma coisa que não faz sentido nenhum. Então, isso nunca vai acontecer. Logo, a gente comprovou pelo outro requisito também que a nossa série realmente diverge. Agora, vamos ver esse caso aqui. A gente tem menos 1 elevado a n vezes o seno de π sobre n. Então, olha só, a gente tem um termo que está alternando o sinal aqui, né? E aí, vamos ver como que fica essa série. A gente tem menos, para o primeiro termo, o seno de π, aí mais para o segundo termo, o seno de π sobre 2, aí menos para o terceiro termo, o seno de π sobre 3, e assim vai indo, mais o seno de π sobre 4. Então, como a gente tem uma série alternada, para ver se ela converge ou diverge, a gente vai analisar esse termo, né? O que acontece com bn, quando n tende a infinito, se ele tende a zero, e ver se isso é algo decrescente. Então, vamos começar calculando o limite, seno de π sobre n, quando n tende a infinito. Isso aqui vai para zero, então a gente vai ter o seno de zero, que dá zero. Então, o nosso limite realmente deu zero, a gente cumpriu com o primeiro requisito. Agora, a gente vai ter que ver se o b de n mais 1 é menor do que o b de n, ou seja, a gente quer saber se o seno de π sobre n mais 1 é menor do que o seno de π sobre n. Gente, então, basicamente, a gente quer saber se esse termo é menor que o primeiro, se o terceiro é menor do que o segundo, se o quarto é menor do que o terceiro, se realmente a gente está decrescendo aqui. E para a gente ver isso em relação ao seno, é importante a gente lembrar do círculo trigonométrico. Vai facilitar a nossa vida aqui, tá bom? Então, no eixo vertical do círculo trigonométrico, a gente tem o seno do nosso ângulo. Aqui no caso, a gente começa com o seno de π, que está aqui para o lado esquerdo. Ele vale 0, certo? Aí depois, a gente vai para o seno de π sobre 2, que vale 1. Tá, e você fala, peraí, o seno de π sobre 2 é maior do que o seno de π, então já descumpriu aqui com o que a gente precisa, né? O segundo termo é maior do que o primeiro. Vamos com calma, gente. O π sobre 3 é um ângulo que está aqui, é um ângulo de 60 graus, né? E o seno dele, aqui no eixo vertical, já deu uma diminuída. Então, vamos continuar com esperança aqui e vamos ver como que vai ficar. π sobre 4 é o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus é menor do que o ângulo de 60 graus, né? Então, a gente vai estar em um ângulo menor aqui. Então, quando a gente está em 45 graus, que é π sobre 4, a gente diminuiu de novo. E assim vai continuando, gente. Π sobre 5 vai ser ainda menor, π sobre 6, π sobre 7. Quanto menor aqui a gente estiver, quanto mais próximo a gente estiver do eixo horizontal, que isso vai acontecer aqui infinitamente, menor vai ser o nosso seno, porque o seno está aqui no eixo vertical. E o π sobre n, conforme o n vai crescendo, tendendo ao infinito, isso aqui vai ficando cada vez menor, vai sendo um ângulo realmente cada vez mais próximo do eixo horizontal. Como a gente acabou de ver, né? Isso se aproxima de zero. Então, embora o segundo termo seja maior do que o primeiro, que é o que aconteceu aqui nos dois primeiros ângulos, o segundo termo é maior do que o terceiro, em módulo, né? O terceiro é maior do que o quarto é maior do que o quinto. Então, é só no primeiro caso que isso aqui acontece. Depois, conforme o n vai crescendo, realmente a nossa série vai sendo decrescente. Então, é como se acontecesse o seguinte: em n igual a 1, a gente estava aqui embaixo. Em n igual a 2, a gente veio aqui para cima, só que nos termos seguintes, a gente foi descendo de novo e vai continuar descendo infinitamente. Portanto, sim, o b de n mais 1, no geral, falando dos termos seguintes, é menor do que o b de n. Então, essa série é uma série convergente. A gente comprovou isso tanto pelo b de n mais 1 ser menor, que aí é uma série decrescente, né? E também pelo limite, quando n tende ao infinito, ser igual a zero. Agora, vamos para esse aqui, gente. O nosso Bn é Euler elevado a 1 sobre n dividido por n. E é uma série alternada, porque a gente tem esse menos 1 elevado a n. Então, vamos lá ver se ela converge ou diverge. Para começar, vamos calcular o limite do Bn, 1 sobre n, dividido por n, quando n tende a infinito. Então, quando n vai para infinito, o termo de cima vai para Euler elevado a zero, porque o expoente vira zero, né?
e isso dá 1. E o termo de baixo tá indo para o infinito. N tá indo para o infinito, a gente tem infinito aqui, né? E a divisão de uma constante por algo que está crescendo muito vai para 0. Então, o primeiro requisito está cumprido. Agora, para a gente ver se essa série é decrescente, se o termo Bn está decrescendo, eu vou usar a derivada aqui, tá bom? Eu vou chamar o nosso Bn de uma função f de n. Então, ele vai ser 1 sobre n dividido por n. E aí, para derivar isso, a gente vai usar a regra do quociente. Vai ser a derivada do de cima, então, a derivada de Euler elevado a 1 sobre n, vai ser a derivada do expoente dele, que é menos 1 sobre n ao quadrado, vezes a derivada da exponencial como um todo, que é ela mesma. Então, a derivada do de cima vai ser menos 1 sobre n ao quadrado, vezes Euler elevado a 1 sobre n. E isso multiplica o de baixo normal, e aí a gente faz menos o de cima normal, sem derivar, vezes a derivada do de baixo. A derivada de n é 1. E tudo isso sobre o de baixo elevado ao quadrado. Então, aqui a gente pode cortar o n de cima com um n de baixo, e vai sobrar pra gente menos Euler elevado a 1 sobre n, dividido por n, o n que sobrou aqui embaixo, né? Menos Euler elevado a 1 sobre n. E tudo isso sobre n ao quadrado. Então, colocando Euler elevado a 1 sobre n em evidência, a gente tem menos Euler elevado a 1 sobre n, que multiplica 1 sobre n do primeiro termo, mais 1 do segundo termo. E isso sobre n ao quadrado. Agora, gente, olha só. Como a gente está trabalhando com valores de n que vão do 1 até o infinito, 1 sobre n é sempre positivo, e quando soma 1, também é sempre positivo. O n ao quadrado, independente do n que a gente coloca aqui, ele é sempre positivo também. Só que tudo isso está multiplicando menos Euler elevado a 1 sobre n. Isso aqui sempre vai ser negativo por causa desse menos na frente. Ó, Euler elevado a 1 sobre n é sempre positivo. Independente do n que você colocar aqui, quando a gente está trabalhando de n igual a 1 até o infinito, Euler elevado a 1 sobre n é sempre maior do que zero. É só a gente lembrar do gráfico da função exponencial, né? Ela é assim ou assim. Ela está sempre acima do eixo x. Então, ela é sempre positiva. Só que esse sinal de menos aqui na frente está fazendo ela ser sempre negativa. Porque menos multiplicando mais vai ficar menos. E, consequentemente, como nessa divisão como um todo, a gente tem algo negativo que multiplica positivo, que divide positivo, isso aqui vai ser sempre negativo, ou seja, essa expressão, independente do n, vai ser sempre menor do que zero. Se a nossa derivada é negativa, isso significa que a função f de n, que a gente estabeleceu ali, é decrescente. E a função f de n nada mais é do que o nosso Bn. Então, o nosso Bn é decrescente. Portanto, gente, a gente comprova que essa série é uma série convergente, beleza? Bom, gente, então foi isso nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!